Fala, abençoados! Tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal A Bênção que Enriquece. Eu sou o Edu Candeia e seja muito bem-vindo. Eu te faço uma pergunta. Por que o cristianismo é tão escarnecido? Por quê? Você consegue me responder isso de imediato? Você que é um cristão? Então nós vamos meditar num trecho da Bíblia e a gente, de uma forma bem rápida e simples, nós vamos compreender um pouquinho isso daí. Jesus em Mateus, pega aí sua Bíblia, Mateus capítulo 5, que é onde fala sobre as bem-aventuranças, o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, diz aqui, ó, a partir do versículo 10, tá? Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E tem mais, versículo 11, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e, mentindo, disserem todo o mal contra vós. Por minha causa, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Então, eu quero convidar você para meditar de bate-pronto aqui, em relação ao que a palavra de Deus está dizendo para nós aqui. Para mim, para você que é um cristão e muitas das vezes pode ver determinadas coisas acontecendo aí mundialmente, como aconteceu agora, ultimamente, né? Na abertura das Olimpíadas, que ficou muito aí em voga, né? Muita coisa ali que realmente várias pessoas fizeram vídeos falando dessa situação. Então, eu peguei um trecho aqui de outros que a Bíblia relata, mas eu peguei esse para a gente tirar aqui alguns pontos e meditar de uma forma bem tranquila. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, eu quero convidar você, se inscreve aqui no nosso canal. Nós sempre vamos estar postando vídeos falando assim, de forma bem simples a respeito da palavra de Deus, trocando uma ideia simples. E se você gostar, no final, deixa o seu gostei, faz um comentário aqui que vai ser importante para nós, para o YouTube, mostrar esse vídeo para o maior número de pessoas e, inclusive, mostrar para aqueles cristãos que, muitas das vezes, param e ficam se perguntando por quê? Por que a igreja é tão perseguida? Por que o cristianismo é tão criticado? E aqui, Jesus, em um dos sermões que ele estava dando, um dos sermões mais incríveis, com palavras que quando você começa a se deleitar aqui no Sermão da Montanha, bem-aventurado sois vós, bem-aventurado, você, sabe, se enche, a sua esperança realmente é renovada, porque você vai olhando aqui, ó, bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Enfim, várias aqui bem-aventuranças que quando nós começamos a ler, nós entendemos, nossa, bem-aventurado, o que é isso? Feliz, né? Feliz é aquele que, enfim. Mas nos versículos finais dessa primeira parte do Sermão da Montanha, das bem-aventuranças, vai responder essa pergunta que nós fizemos. Por que o cristianismo é tão perseguido? Por que o cristianismo, como um todo, é tão escarnecido? Então Jesus ele explicou aqui, ó, vocês vão sofrer perseguição por causa da justiça. Vocês vão sofrer. Se você é justo, se você busca diante de Deus cumprir a justiça mediante o que a palavra de Deus ensina, você vai ser perseguido. Eu serei perseguido por conta disso. Nós seremos, de uma maneira ou de outra, cerceados na nossa maneira de se manifestar. E muitos estão mudando de lado, porque eles não conseguem resistir a essa, que eu coloco assim, né? Essa simples movimentação do mundo como um todo contra o cristianismo, contra os cristãos, contra a igreja. E muitos, porque eu estou dizendo isso, estão mudando de lado, porque agora existem as igrejas que são as igrejas inclusivas.
elas agora absorvem todo mundo e dizem que você só precisa vir de coração aberto e que é tudo muito lindo, maravilhoso, o evangelho é isso, o evangelho é amor. E nesse inteirinho aí, elas estão chamando as pessoas para virem para a igreja, mas estão dizendo às pessoas que elas não precisam largar o seu pecado. Então, quando uma igreja começa mediante a palavra de Deus, não é mediante a cabeça de um ou outro líder religioso, é mediante o que a palavra de Deus ensina. Quando essa igreja começa a falar sobre isso e automaticamente vamos usar uma linguagem aqui, mexendo, botando o dedo na ferida do pecado, as pessoas vão se incomodando. Então algumas igrejas começam a mudar de lado. Mas Jesus falou aqui para os discípulos que vocês serão felizes, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Agora, quem está disposto a sofrer perseguição por manter a justiça, e mesmo assim ainda se manter feliz, conforme Jesus explicou aqui? É um desafio, é verdade, é um desafio. E olha o versículo 11. Bem-aventurados sois vós, está falando para nós, discípulos de Cristo, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Jesus está dizendo aqui, ô cristão, é com você que ele está dizendo, é comigo. Vocês serão felizes, bem-aventurados, quando vocês sofrerem perseguição, injuriarem vocês, perseguirem e mentindo com mentiras, tá? Disserem todo mal a respeito de vocês por causa de Jesus. O que nós estamos vendo hoje? Isso vai piorar muito, tá, irmãos? Eu tenho que dizer isso aqui, porque eu assisto alguns vídeos, algumas preleções, e eu fico pensando assim, tem gente que fala sobre o final dos tempos como uma coisa assim, que essa igreja nossa aqui, a igreja do Brasil, ela parece que ela é uma igreja diferenciada. Que vai acontecer o seguinte, tá? Não vou entrar no mérito aqui, mas esse é o meu ponto de vista. Alguns acham que essa igreja aqui do Brasil, tá? Essa igreja fraca, frouxa, essa igreja que muitas das vezes não quer se posicionar. Isso eu não estou dizendo denominação em específico, mas a carapuça vai servir para algumas, e você que está assistindo esse vídeo, você vai lembrar de algumas aí que não se posicionam diante do que está acontecendo na igreja ou o que está acontecendo no Brasil. A igreja aqui do Brasil parece que ela é a maior beneficiada e ela não vai sofrer perseguições, não. Não vai acontecer não, porque quando começar a perseguição aqui no Brasil, Jesus vai se manifestar e a igreja vai ser levada. Meu irmão, esse tipo de ensino, com todo respeito a quem ensina dessa maneira, esse tipo de ensino, na minha concepção, ele está fazendo com que os crentes não se preocupem em se firmar efetivamente na palavra de Deus, nos ensinos, e se posicionar contra o pecado. Por quê? Porque eles acham que senão a gente não precisa guerrear. Sabe, quando Paulo falou assim que a nossa guerra não é contra a carne ou o sangue, é verdade, a nossa guerra não é. Mas a Bíblia diz lá em 1 João que o mundo, esse sistema mundano, ele jaz no maligno. E esse sistema mundano, ele avança. Numa guerra, acontece o seguinte, eu gosto de dizer isso que eu aprendi assim, numa guerra, existem dois lados. O que mais avança, ele vai tomando o território. O que está em jogo não é a sua igreja, a minha igreja, a nossa denominação, pura e simplesmente. O que está em jogo no meio dessa guerra são as pessoas que estão sendo levadas para o lado de lá, porque elas estão vendo, elas não estão encontrando nenhuma resistência. Aliás, muitas igrejas estão, como eu falei no início do vídeo, sendo igrejas inclusivas. Então, essas pessoas se sentem à vontade em ir para essa igreja, que é, muitas das vezes, né, a igreja que se manifesta de uma maneira que arrebanha muita gente. Por quê? Porque, eu vou dizer, né,
A Bíblia diz que existe um caminho largo, espaçoso e uma porta bem larga também, espaçosa. Mas a Bíblia também diz que existe um caminho estreito e uma porta que é estreita. E a Bíblia afirma que poucos são os que andarão por esse caminho estreito, que vai dar nessa porta estreita, que obviamente vai levar ao céu. O céu é para todos, mas nem todos conquistarão esse mérito. Por quê? Porque não querem deixar as suas cargas para seguir a Cristo. Ponto. Porém, Jesus disse aqui, para nós terminarmos, o que ele orientou? Primeiro ele falou, vocês vão sofrer perseguição por causa da justiça, vão mentir contra vocês, vão inventar história, narrativas contra vocês, vão inventar, tá? E vão dizer todo mal contra vocês, querendo passar uma impressão de que a igreja, nós que queremos pregar a justiça, a verdade do evangelho, que nós é que somos mentirosos, que somos errados e que não amamos as pessoas. Essa é uma mentira que está muito em voga aí, sabe? Que nós é que somos as pessoas más, na verdade. Mas Jesus disse aqui, é o cumprimento. Aí você vai dizer, por que o cristianismo é tão escarnecido, é tão perseguido? Jesus falou. Agora, tem gente que está de braço cruzado, como diz o pastor Silas Malafaia, está lá na rede se balançando. Eu já sou cristão, tá tudo de boinha, tá tranquilo. Aí Jesus falou aqui, ele falou, depois que vocês passarem por tudo isso, ele ainda disse, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. E aí ele fecha dizendo, essa parte. Vocês vão passar por tudo isso, mas eu tenho algo maior a revelar a vocês. Mas tem que pagar um preço. Não adianta você desistir no meio do caminho e mudar de lado. Você tem que permanecer. A perseguição, ela muito provavelmente, segundo o que a Bíblia ensina, e eu creio assim, ela vai aumentar. Nós seremos provados ainda mais. O teste da nossa fé, ele virá muito mais forte ainda. E então, alguns pensam, não, aí Jesus vai se manifestar, vai levar a igreja. Será que você não vai ser testado antes? Será que eu não vou ser testado ao máximo antes? Tudo bem, eu quero deixar uma palavra para a gente encerrar esse vídeo e dizer o seguinte, Jesus, através lá da sua palavra, e Paulo escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios, se não me engano, 10, 13, diz assim, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que vocês podem suportar. Então, eu prefiro me agarrar a essa palavra de que a perseguição, ela vai aumentar, a tentação vai aumentar e muita coisa vai acontecer para testar a nossa fé, se nós estamos realmente firmados, tá? Em Cristo Jesus, na verdadeira palavra de Deus, no verdadeiro evangelho. Eu gosto de dizer isso porque existe o falso evangelho. Então, nós seremos provados, mas diz assim, que não virá sobre nós aquilo que a gente não possa suportar. Deus dará o escape, mas a gente precisa permanecer e entender que essa provação virá. Bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, injuriarem e mentindo, disserem todo mal contra vós por causa do meu nome, por minha causa. Jesus deixou esse recado para nós. Eu espero que você tenha entendido por que o cristianismo é tão escarnecido, perseguido e ainda não acabou. Virão tempos, como Paulo escrevendo aos Timóteos, ele disse, tempos trabalhosos, tá? Tempos trabalhosos. Que Deus te abençoe. Fica firme, meu irmão. Fica firme. Deus te abençoe abundantemente. Se você gostou do vídeo, deixa o seu gostei, deixa um comentário aqui embaixo para o YouTube mostrar esse vídeo para o maior número de pessoas. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal, tá? Que você vai estar sendo avisado pela plataforma quando a gente postar um novo vídeo aqui. Que Deus te abençoe abundantemente e lembre-se que a bênção do Senhor é que enriquece. Até o nosso próximo vídeo, querendo Deus. Tchau, tchau.